E o que hoje a gente sabe das sociedades mundiais de cardiologia, que a morte hoje, a causa, a maior, a principal causa de morte no mundo hoje são doenças cardiovasculares associadas a estilo de vida, ao envelhecimento, claro, também. Então, se eu sei disso, eu associo com um segundo dado importante, que a faixa etária que mais morre mulheres de doenças cardiovasculares de 45 a 55. Por quê? Porque entrou na menopausa. Agora, tem uma confusão no climatério e menopausa. Me parece que as mulheres hoje estão entrando mais cedo no climatério. Isso. E se estão entrando, por que estão entrando e o que é o climatério? Tá, vamos lá então. E, de fato, isso gera uma confusão enorme, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, que são coisas sinônimas, né? E eu vou te falar o porquê de saber a diferença, de entender isso, porque não é só uma questão de nome. Então, vamos lá. O que é climatério ou perimenopausa ou pré-menopausa? Que é a mesma coisa. Essas três, sim, são sinônimos, né? Isso. É a fase que antecede a menopausa, e é uma fase que pode ter duração de muitas vezes 10, 12, 15 anos na vida da mulher e que já é a fase marcada por sintomas. Então, por que eu devo entender que existem duas fases? Porque se eu coloco todo mundo junto, eu vou deixar para olhar para mim somente quando eu não mais menstruar. Se eu penso que é tudo igual, se eu só coloco o foco lá nesse momento. Mas eu entendendo que existe toda essa fase antes, eu já tenho que voltar o meu olhar, porque quanto antes eu começar o meu cuidado, muito melhor vai ser minha menopausa, né? E por que se chega antes hoje? Estilo de vida. Hoje nós temos mulheres que estão mais desatentas com a alimentação, né? Mulheres estressadas, que não dormem direito, que não bebem água, que são sedentárias, em resumo, que ainda não aprenderam a se priorizar, porque é uma mulher que ainda não se encaixou na própria vida, que ela está olhando ainda para todo mundo e ela está ali, ela, né? Menos para ela, que é uma grande dificuldade que a mulher tem, né? De se realmente priorizar. Então, isso está chegando cada vez mais cedo. Por quê, né? Ah, tá, mas por que chega mais cedo? Ainda assim que a gente sabe. Porque modifica a química do organismo. Muda. O nosso organismo, ele é todo química. Para a gente estar aqui agora, são reações químicas acontecendo. Você me vê, me ouve, né? E por química. Então, se eu mudo a química desse organismo, não dá para pensar que nada vai acontecer. Exatamente. Que nenhuma mudança vai chegar com isso. Então, é um corpo que começa... E é muito interessante porque, assim... Eu trago muita coisa da psicologia para o meu atendimento, né? E justamente por causa dessa questão comportamental. Então, o que eu penso? Que tudo aquilo que se pensa, eu penso primeiro. Do que eu penso, ele me produz um sentimento. No momento que ele produz um sentimento em mim, eu começo a liberar neurotransmissor. Isso vai mexer com cascata hormonal. Se mexe com cascata hormonal, mexe com química. E aí, sim, vem o terceiro, que é a questão da ação, da atitude, do realizar alguma coisa, enfim. Mas então, tudo começa no pensamento. Então, a depender da maneira como essa mulher pensa a respeito dela, vai determinar como é que vai ser a vida dela, como é que vai ser a química desse corpo. Muito prático, né, cara? Isso é muito real, né? Muito. Nítido isso aí. Muito, porque o nosso comportamento, ele é ditado por um pensamento. Tudo começa na mente. Não é à toa que antes da boca tem o cérebro. Se fosse o contrário, ele ia estar lá na sola do pé, se fosse menos importante, né? Sim. Então, tem uma mente que toma uma decisão primeiro, para que depois a gente faça algo a respeito daquilo. Então, mudei a química desse corpo. Claro que vai mudar a chegada dessa menopausa. Da mesma forma que os estudos hoje provam pra gente, mostram que quando uma mulher mantém bons hábitos, a gente consegue retardar a chegada dessa menopausa em 4, 5 anos. Então, se eu retardo, eu não acelero. Não tem como, né? Não tem jeito de não pensar nisso. Então, passou o climatério, essa fase, sintomas, muitas vezes sem alteração de exame, e é isso que gera uma dificuldade enorme, porque muito médico despreparado, muito profissional da saúde despreparado, não sabe fazer esse acolhimento, a escuta ativa dessa mulher. Tem uma frase na saúde, que talvez você já tenha escutado com o pessoal que você entrevista, que a gente fala o seguinte, que a clínica é soberana. Sim. Não é exame que vai fazer a diferença na vida de uma mulher, é a maneira como eu recebo, como eu escuto. Se ela tá falando pra mim que ela tá nervosa, que ela tá estressada, que ela não tá dormindo, que ela tá com o cheiro da pele diferente, que ela tá com uma pele coçando, ela quer saber o que tá acontecendo. E se eu olho pro exame e falo, mas aqui tá tudo bem, vai embora pra sua casa, tá tudo bom. Ela entende o quê? Você tá louca. Então eu não posso me prender a exame, porque nessa fase não altera exame, porque são flutuações muito sensíveis, que muitas vezes ela não aparece.
Então eu preciso saber o que é. Ou seja, pegando esse gancho aí, a pessoa vai no médico que vai ler exame, ela piora em vez de melhorar. Isso ainda se ela conseguir pegar um médico que sabe ler exame, né? Porque muitas vezes, infelizmente, existe uma falta de prática absurda de conhecimento, de atualização, porque não dá pra gente se prender em valor de referência. Valor de referência é uma coisa, valor de saúde é outra coisa. Eu vou voltar na menopausa, viu, gente? Sim. Mas só pra fechar esse raciocínio, sabe o que eu penso sobre valor de referência? Se você virar pra mim e perguntar pra mim, Fernanda, quantos anos você tem? E eu vou falar pra você algo entre 20 e 70. Eu não te falei a minha idade. Qualquer idade entre esse aí Entre deu 20 e certo. 70 eu tenho. Então, o valor de referência é muito isso. Como é que eu vou dizer, por exemplo, que sei lá, uma insulina de 3 tá tão boa quanto uma insulina de 21, que é o limite ali? Não tem a menor possibilidade de saber isso. Então, a gente tem que fazer o quê? Estudar. Pra ver o que de fato na saúde de uma pessoa vai fazer, qual é o valor encontrado que vai fazer a diferença. Sim. Então, isso tudo tá dentro desse climatério, dessa interpretação de exame, desse acolhimento dessa mulher, dessa falta de muitas vezes, de entender a vida dela nesse período climatério. Então, passou o climatério, chega-se então a menopausa. O que é menopausa? Uma fotografia. É uma coisa momentânea que eu olho para essa mulher e falo para ela, você tá 1 ano sem ter menstruação, você não teve nenhum escape de sangue, pronto, você está na menopausa, agora entra-se então na pós-menopausa e você fica nessa fase até o dia da sua morte. Mas o que significa isso? Vamos colocar fim de vida reprodutiva, ponto. Vida tá seguindo, ela tá viva, mas essa mulher recebe essa notícia como uma sentença de morte. E muitas vezes eu sou responsável por falar, né? Então, eu já explico logo tudo, contextualizo tudo. Prepara o campo. Sim, para ela entender que nada mudou, ela não vai amanhecer amanhã diferente, ela não vai deixar de ser mulher por isso, ela não vai deixar de ser menos mulher por isso, né? E nem vai ser inválida de jeito nenhum. Então, são nomenclaturas importantes, claro que são. Mas muito mais para que me desperte o entendimento e o que é que eu tenho que fazer em relação a isso. Por quê? A mulher menopausada, ela começa a estar muito mais exposta a eventos de doenças, de saúde, a risco cardiovascular. Porque ela menopausou significa que ela não está mais produzindo os hormônios ali no ovário dela. Ela não tem mais a produção. E esses hormônios, eles são protetores para a saúde dessa mulher. Então, uma mulher entrou na menopausa, significa o quê? Abre-se uma porta, uma janela, uma baita de não é uma janela, né? É um portão de oportunidade para a chegada de doenças. As veias do coração começam a ficar muito menos, elas perdem a elasticidade, a complacência. E olha onde se chega nisso. Se eu tenho uma mulher que tem uma veia rígida, que ela não consegue mais dilatar da maneira que precisa, se vem uma coisinha, por exemplo, um pedacinho de gordura, vou falar numa linguagem simples, né? Sim. Se vem ali uma gordura que vai causar um entupimento, eu precisaria que essa veia se dilatasse para o sangue passar. Não, ela não dilata, tá fechada. Vem o quê? Infarto, AVC, trombose para essa mulher. O risco muito mais aumentado, 60% a 70% a mais de possibilidade. E o que hoje a gente sabe das sociedades mundiais de cardiologia, que a morte hoje, a principal causa de morte no mundo hoje são doenças cardiovasculares associadas a estilo de vida, ao envelhecimento, claro, também. Então, se eu sei disso, eu associo com um segundo dado importante, que a faixa etária que mais morre mulheres de doenças cardiovasculares de 45 a 55. Por quê? Que entrou na menopausa.